Todos os dias, às exatas 3 horas da manhã, o som vinha do porão. Não era o som de uma casa antiga se acomodando na escuridão, nem o uivo do vento entrando por uma fresta mal selada. Eram arranhões, metódicos, precisos, como unhas deslizando sobre concreto. Eu moro aqui há 2 anos, e a primeira vez que ouvi, pensei que a sanidade estava me deixando. Liguei para a polícia, a voz embargada, falando sobre um intruso. Eles mandaram uma viatura. O policial, um jovem simpático e com um bigode desalinhado, inspecionou o porão, bateu na parede, olhou para mim com pena. "É a casa, senhor", ele disse. "Os canos, a sua imaginação." Eu ri. Ri por educação, mas o riso não chegou aos meus olhos. O som voltou na noite seguinte e na outra. Ele se tornou parte da minha rotina. O som de unhas sobre concreto, uma trilha sonora para o meu terror. Eu comecei a documentar tudo. Anotei em um caderno a hora exata de cada som, o ritmo, a intensidade. Passei a me sentir como um cientista louco, obcecado com uma frequência que ninguém mais ouvia. Meus amigos pararam de me visitar. Meu pai me pediu para procurar ajuda. Eu sabia que não era louco. Eu sabia que era real. Em uma noite, a monotonia dos arranhões foi quebrada. O som parou e um silêncio total se instalou. Foi então que eu ouvi algo diferente. Uma voz. A voz de uma garota, fraca, quase um sussurro. "Me tire daqui", ela disse. A voz não vinha de baixo, vinha de dentro de mim. A voz parou. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o som. Na manhã seguinte, eu decidi que era a hora de descer. O porão estava empoeirado com um cheiro de terra úmida e mofo que fez meu nariz arder. A única lâmpada, pendurada em um fio solto, piscava, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes. Meu coração batia forte. Perto de uma parede de pedra vi algo que me gelou a espinha. Havia marcas de arranhões ali, exatamente como eu tinha ouvido. Elas não eram antigas. A tinta da parede estava fresca. Eu me afastei, o ar preso nos pulmões, e, escondido atrás de uma caixa, encontrei um diário empoeirado, com a capa desbotada e as páginas amareladas. A cada página que eu virava, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte. O diário pertencia ao antigo dono da casa, um homem chamado Elias. A primeira página falava sobre a sua filha, Lily. Ele a amava muito, mas as páginas seguintes se tornavam cada vez mais perturbadoras. Elias escrevia sobre a coisa no porão. Ele dizia que ela o havia enganado, que parecia uma criança. O diário dizia que a coisa imitou a voz de sua filha para atraí-lo. O texto era cheio de avisos, como nunca olhe nos olhos dela e nunca responda ao chamado. Eu ri. Afinal, era uma história antiga. Ou assim eu pensei. Naquela noite, às 3 da manhã, os arranhões voltaram, mais fortes, e a voz de uma garota me chamou. "Ajude-me", ela disse. "Eles me prenderam aqui." Eu sabia que não deveria responder, mas a voz era aterrorizante e suplicante ao mesmo tempo. Eu sentia a necessidade de salvá-la, de ser o herói. No diário, a página que falava de um falso herói estava rasgada. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim dizia para continuar lendo o diário, para descobrir mais sobre o que havia acontecido. Enquanto eu lia, um novo sussurro veio, mas dessa vez era a voz de Elias. "Não a ouça, não a ouça, ela não está sozinha." O diário continuava. A história de Elias e Lily não era como eu imaginava. A garota no porão, que parecia uma vítima, havia sido aprisionada por Elias, pois ela havia se revelado como uma criatura que se alimentava da luz e do calor das pessoas. Lily, a sua verdadeira filha, havia sido morta por ela. Elias havia tentado de tudo para livrar a casa do monstro, mas no fim foi ele quem foi consumido. A voz no diário me guiava, me dizendo o que fazer. Mas então ouvi o som de algo subindo as escadas do porão. Eu corri para a porta, trancando-a, mas o som não parou, e o porão se silenciou.
foi quando eu vi. A minha avó, parada na minha frente, com o seu rosto pálido e seus olhos sem vida. Ela não estava me avisando. Ela era a criatura que estava me aprisionando o tempo todo. Eu não estava lendo o diário da minha avó. Eu estava lendo o diário do antigo dono. Minha avó não era a criatura. Ela era a guardiã. O diário, que pertencia a Elias, falava da coisa que estava na casa. Mas o diário não era uma forma de salvar a casa. Era a forma de a criatura se alimentar das almas das pessoas. Minha avó havia sido enganada da mesma forma que eu. E foi ela quem escreveu a última página do diário, dizendo que eu era o próximo. A criatura se aproximou. Ela tinha a aparência da minha avó, mas com um sorriso que não era dela. O porão, que parecia uma prisão, era na verdade uma câmara para a criatura se alimentar. Eu estava preso. Eu era a próxima vítima. O diário, que eu achava que era a chave para a minha liberdade, era na verdade o meu convite para a minha morte. A criatura me pegou, e no momento em que ela me tocou eu entendi tudo. O meu porão não era um porão, era um portal. E eu, finalmente, não tinha mais medo. Eu estava pronto para me juntar a eles.